Há um segredo sussurrado, quase inaudível, ecoando pelos corredores frios e impessoais do Hospital Santa Helena. Uma confissão derradeira, um murmúrio espectral que acompanha o adeus final de um ícone amado. Preparem-se! Kiko, com a voz embargada pela emoção, finalmente revelou o que seu Madruga lhe confiou em seus últimos momentos. Mas por trás daquelas palavras finais, por trás da fachada de humor, esconde-se uma dor lancinante, uma saudade que rasga a alma. O que realmente se passou no leito de morte de Ramon Valdez, naquele instante derradeiro. Que segredos obscuros, que arrependimentos silenciosos ele levou consigo para o túmulo. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da história, desenterrar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Uma verdade incômoda, uma história sombria que a poderosa Televisa talvez preferiria manter esquecida nas sombras do passado. Apertem os cintos, preparem seus corações, pois a história que vocês conhecem, a lenda que vocês amam, está prestes a ser virada do avesso. Ramon Valdez, o inesquecível, o incomparável. Seu Madruga nos deixou no dia 9 de agosto de 1988. A vida lhe foi cruelmente ceifada aos 63 anos, uma idade tão jovem, um talento desperdiçado. Mas antes de sua partida, antes que a escuridão o engolisse por completo, ele deixou uma marca indelével em nossos corações, uma herança de risos e lágrimas. E uma última confissão, um sussurro fantasmagórico que assombra seus fãs até hoje, ecoando como um grito preso na garganta do tempo. Acompanhe-nos nesta jornada sombria, nesta investigação implacável em busca da verdade. Vamos voltar no tempo, rasgar o véu da história e retornar aos anos embrionários, antes da fama ensurdecedora, antes dos holofotes ofuscantes. Ramon Esteban Gomes Valdez e Castillo nasceu sob o sol de 2 de setembro de 1924, um menino destinado à grandeza. Sua família, humilde em posses mas rica em talento e paixão, já pulsava com o ritmo contagiante do entretenimento. Seus irmãos, Germán Valdez Tintán, o rei do humor, e Manuel Eloco Valdez, a personificação da irreverência, já trilhavam o caminho da glória, iluminando os palcos com seu brilho único. Mas como esse jovem, criado à sombra de gigantes, forjou seu próprio caminho, pavimentou sua própria estrada rumo ao estrelato, antes de se tornar o seu Madruga que conhecemos e amamos, Ramon Valdez era um homem de muitos ofícios, um batalhador incansável. Ele agarrou a vida com unhas e dentes, trabalhando como motorista, comerciante e ator de cinema. Um camaleão multifacetado. Ele abrilhantou as telas de prata em mais de 50 filmes durante a era de ouro do cinema mexicano, uma época de sonhos e esperanças. Mas nenhum desses papéis, nenhum desses personagens, sequer se aproximava do fenômeno cultural avassalador que estava prestes a explodir em sua vida. Imaginem a vida de um artista, um espírito livre aprisionado na busca incessante por seu lugar ao sol, lutando contra as adversidades para alcançar seus sonhos. O ano de 1968, gravado a fogo na história, marcou um ponto de inflexão crucial em sua trajetória. O destino caprichoso e imprevisível uniu Ramon Valdez a Roberto Gomes Bolaños, o gênio por trás do nome Chespirito. Ele rapidamente ascendeu, trabalhando em programas como Los Supergenios de La Mesa Quadrada, aprimorando seu talento e conquistando seu espaço. Mas o destino, com suas reviravoltas surpreendentes, o aguardava em um projeto ainda maior, um desafio épico que mudaria sua vida para sempre. E então, em 1971, como uma faísca divina, nasceu Dom Ramon, o eterno devedor de aluguel, o ícone da malandragem, o símbolo da esperança em meio ao caos. Seu Madruga transcendeu a barreira da ficção, rompendo as paredes da televisão e se tornando um ícone cultural amado por gerações. Sua genialidade, a essência de seu sucesso, residia na improvisação, na naturalidade, na capacidade de transformar o ordinário em extraordinário. Chespirito, reconhecendo seu talento inato, chegava ao ponto de pedir a Ramon para simplesmente ser ele mesmo ao interpretar o personagem, confiando em seu instinto e em sua espontaneidade. Essa autenticidade rara, essa conexão genuína com a alma humana, conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo, unindo culturas e quebrando barreiras linguísticas. Mas por trás das câmeras, por trás do sucesso estrondoso, pairavam tensões silenciosas, rivalidades veladas e um clima de apreensão constante nos bastidores. A trajetória gloriosa de Ramon Valdez em Chaves, para a tristeza de seus fãs, foi abruptamente interrompida em momentos cruciais. Ele deixou o programa em 1979, um golpe duro para a audiência, e novamente em 1981, selando um divórcio doloroso com a produção. Os desentendimentos cada vez mais frequentes e acalorados com Florinda Meza, a intérprete de Dona Florinda, foram a principal razão por trás de sua saída. Ela gradualmente começou a exercer um controle cada vez maior sobre a direção artística do programa, ditando regras e impondo sua visão. Valdez, um espírito livre e independente,
preferia receber ordens apenas de Chespirito, a quem considerava seu mentor e amigo. Imaginem a pressão sufocante de trabalhar em um ambiente tão carregado, tão hostil, onde a criatividade era asfixiada pela ambição e pela sede de poder. Será que essa tensão constante, essa batalha silenciosa nos bastidores, contribuiu para a deterioração de sua saúde, acelerando o processo da doença que o consumia? Em meados da década de 1980, o destino cruel lhe reservou um golpe baixo, um diagnóstico devastador que mudaria sua vida para sempre. Câncer de estômago, a sentença de morte pairando sobre sua cabeça, uma sombra escura obscurecendo seu futuro. Ele era um fumante inveterado, um vício que o acompanhou fielmente ao longo de sua vida, um hábito destrutivo que cobraria um preço alto. Em 1985, após uma cirurgia delicada e arriscada, os médicos lhe deram apenas 6 meses de vida, um prazo curto e cruel. Mas Ramon Valdez, um lutador incansável, um espírito indomável, provou que eles estavam redondamente enganados, desafiando as estatísticas e confrontando a morte de frente. Ele viveu por mais 3 anos e meio, cada dia uma vitória, cada sorriso uma afronta à doença. Ele continuou trabalhando, levando alegria e esperança aos seus fãs, mesmo com o corpo debilitado e a alma em frangalhos. Mas a doença, implacável e sorrateira, o consumia por dentro, corroendo sua carne e envenenando seus sonhos. Seus últimos dias foram marcados por dores lancinantes, sofrimento atroz e uma agonia constante. Ele passou a maior parte do tempo sedado, mergulhado em um torpor profundo no leito do Hospital Santa Helena, buscando alívio em meio à tempestade. Mas mesmo em seu leito de morte, mesmo à beira do abismo, ele não perdeu o bom humor, a ironia sagaz, a capacidade de transformar a tragédia em comédia. E foi lá, naquele cenário desolador, que Kiko, com o coração partido, recebeu uma confissão surpreendente, uma revelação que mudaria sua perspectiva sobre a vida e a morte. Qual foi a última piada de seu Madruga, a derradeira gargalhada antes do silêncio eterno? Carlos Villagrán, o eterno Kiko, com o rosto banhado em lágrimas, visitou Ramon Valdez no hospital, sentindo o peso da despedida iminente. Ele sabia, no fundo de sua alma, que o amigo estava prestes a embarcar em uma jornada sem volta, rumo ao desconhecido. Ao abraçá-lo apertando-o contra o peito, Villagrán não conseguiu conter as lágrimas, a emoção transbordando em soluços silenciosos. E foi então, em meio àquele turbilhão de sentimentos, que seu Madruga, com sua irreverência característica, soltou a pérola: "Não chores, bochechudo. Lá te espero." Villagrán, confuso e atordoado, perguntou: "Lá com o senhor?" E seu Madruga, com um sorriso maroto dançando em seus lábios, respondeu: "Não se faça de bobo, lá embaixo." Uma referência hilária ao inferno. Mesmo diante da morte, encarando a escuridão de frente, ele manteve o espírito brincalhão, a alma leve e a capacidade de fazer os outros sorrirem. Essa confissão, à primeira vista assustadora, não é um prenúncio de desgraça, mas sim um adeus emocionante, um gesto de carinho e afeto. Um adeus carregado de humor ácido, de ironia mordaz e de uma profunda compreensão da fragilidade da vida, um presente precioso para seu amigo. Mas essa não é a única revelação sobre os últimos dias de seu Madruga. A história está longe de terminar, ainda há muito a ser descoberto. Anos após a morte de Ramon Valdez, uma polêmica explosiva surgiu, abalando o mundo do entretenimento e reacendendo antigas feridas. Florinda Meza, em uma entrevista, declarou que ele era o único membro do elenco com problemas com drogas, lançando uma sombra sobre sua reputação. A família de Ramon Valdez, indignada e revoltada, reagiu com veemência, defendendo a honra e a memória do ator. Eles refutaram categoricamente as acusações, apresentando argumentos sólidos e testemunhos que contradiziam a versão de Florinda Meza. Será que essa declaração infeliz, essa calúnia cruel, manchou o legado do ator, apagando o brilho de sua estrela? Carmen Valdez, filha de Ramon, questionou publicamente a declaração de Florinda Meza, confrontando-a com a força de sua indignação. Como uma pessoa com abuso de drogas conseguiria trabalhar com essas longas jornadas? Como Chespirito permitiria que ele falhasse? "A droga faz muito mal", disse ela, com a voz embargada pela emoção. As palavras de Florinda Meza causaram revolta generalizada, gerando repúdio e indignação entre os fãs do ator. A memória de seu Madruga, o ícone da comédia, foi injustamente colocada em xeque, manchada por uma acusação leviana e infundada. Por que ela fez essa acusação? Qual era sua motivação? O que a levou a proferir tais palavras? A relação entre Florinda Meza e Ramon Valdez era notoriamente tensa, marcada por atritos constantes e divergências de opinião. A interferência dela na direção do programa, sua obsessão por controle, incomodava profundamente o ator, que prezava por sua liberdade criativa. Ele preferia receber ordens apenas de Chespirito, a quem considerava seu mentor e amigo, rejeitando a autoridade imposta por Florinda Meza. Essa tensão latente,
Essa rivalidade silenciosa pode ter contribuído para a saída de Ramon Valdez do programa, privando os fãs de seu talento e carisma. E para as declarações polêmicas de Florinda Meza anos depois, um ato de vingança. Uma tentativa de manchar a imagem de um homem que não podia mais se defender. Ramon Valdez faleceu em 9 de agosto de 1988, deixando um vazio imenso no mundo do entretenimento e no coração de seus fãs. Seu funeral, marcado pela tristeza e pela comoção, reuniu familiares, amigos e admiradores que vieram prestar suas últimas homenagens ao ídolo. Angelines Fernandes, a inesquecível Dona Clotilde, estava inconsolável, chorando a perda do amigo e companheiro de cena, a quem amava como um irmão. Carlos Villagrán, com a voz embargada pela emoção, o descreveu como um mestre do timing, um gênio da comédia, um artista inigualável. Mas será que todos os membros do elenco compareceram ao funeral? Será que todos se despediram de seu Madruga? A ausência de alguns gerou especulações, alimentando teorias e levantando dúvidas sobre a união do grupo. Será que as tensões nos bastidores persistiram até o fim, impedindo que alguns se reconciliassem com Ramon Valdez? Mas o legado de Ramon Valdez transcende as controvérsias, as intrigas e as rivalidades, elevando-se acima da mesquinhez humana. Ele é lembrado por sua autenticidade, seu talento inegável, seu humor sagaz e sua capacidade de tocar o coração das pessoas. Seu Madruga, o eterno devedor de aluguel, continua a ser um dos personagens mais queridos da televisão, um ícone atemporal que jamais será esquecido. Carlos Villagrán disse: Dom Ramon era meu melhor amigo, que descanse em paz. Dom Ramon e Kiko, eu acho que eram a pimenta e o sal disso, revelando a importância da amizade entre os dois atores. Essas palavras simples, mas carregadas de emoção, revelam a profunda amizade que unia os atores, uma ligação que transcendia as telas, uma amizade que se estendeu para além dos sets de filmagem, para além dos personagens, para além da fama e do sucesso, e que continua a inspirar gerações de fãs, mostrando que a amizade verdadeira é um tesouro precioso, capaz de resistir ao tempo e às adversidades. A série Chaves e seus personagens icônicos permanecem vivos na memória do público, um legado cultural que atravessa fronteiras e une corações. O impacto da saída e morte de Ramon Valdez foi significativo, deixando uma marca indelével na história da televisão. Muitos fãs sentiram que o programa perdeu parte de sua essência, de sua magia, de seu brilho, com a ausência do seu Madruga. A controvérsia em torno das declarações de Florinda Meza reacendeu o debate sobre a vida pessoal do ator, gerando polêmica e dividindo opiniões. Será que a imagem de Ramon Valdez foi manchada para sempre por essa acusação infeliz? Será que seu legado foi comprometido? A defesa apaixonada de sua família, as homenagens emocionadas de seus colegas e o amor incondicional de seus fãs mostram o contrário, provando que seu brilho é eterno. Ramon Valdez vive através de seu trabalho, de seus personagens inesquecíveis e das histórias contadas por seus entes queridos, perpetuando sua memória. Sua contribuição para a comédia é inegável, revolucionando o humor e inspirando gerações de comediantes. E seu legado permanece intacto, resistindo ao tempo e às controvérsias, um testemunho de seu talento e de sua paixão pela arte de fazer rir. Prepare-se para uma última revelação, o clímax de nossa jornada, o segredo final que desvendaremos juntos. Qual o verdadeiro significado do adeus final de seu Madruga? O que suas palavras sussurradas no leito de morte realmente significavam? A confissão assustadora, o segredo obscuro que tanto nos intrigou, não era sobre fantasmas, demônios ou mistérios macabros. Era sobre a aceitação da morte com humor, com leveza, com a serenidade de quem viveu intensamente e não teme o fim. Era sobre a amizade verdadeira, o laço inquebrável que une almas afins, transcendendo a barreira da vida e da morte. Era sobre a essência de um homem que fez milhões sorrirem, que transformou a tristeza em alegria e que nos ensinou a valorizar cada momento. Ramon Valdez nos ensinou a rir da vida, mesmo diante da dor, a encontrar a beleza na simplicidade e a celebrar a amizade acima de tudo. Ele nos mostrou que a morte não precisa ser um tabu, um tema sombrio e assustador, mas sim uma parte natural da vida, um ciclo inevitável. E que o humor, a alegria e o bom humor podem ser uma forma de enfrentá-la, de encarar o medo de frente e de transformar a tragédia em esperança. Seu legado é um convite à alegria, à celebração da vida, à valorização dos momentos simples e à busca pela felicidade em cada instante. Um legado que jamais será esquecido, um farol que ilumina nosso caminho e nos lembra que a vida é uma aventura a ser vivida intensamente. Mas será que a verdade sobre os bastidores de Chaves, a história completa e sem filtros, foi totalmente revelada? Que outros segredos ainda estão escondidos? Que mistérios permanecem envoltos em sombras, aguardando para serem desvendados? Será que um dia saberemos toda a história, com todos os seus detalhes sórdidos, suas intrigas palacianas e seus segredos obscuros? Deixe seu comentário abaixo com suas teorias
suas reflexões e suas opiniões sobre o legado de Ramon Valdez e os mistérios que cercam o universo de Chaves. Sua opinião é fundamental para continuarmos essa investigação, para desvendarmos os segredos do passado e para entendermos o impacto da série em nossa cultura. Junte-se a nós nesta busca incessante pela verdade. Compartilhe suas ideias e ajude-nos a construir uma narrativa completa e honesta sobre a vida e a obra de Ramon Valdez.